É com muita alegria que estamos aqui para conversar nessa noite um pouquinho sobre o tema Bem-aventurados aflitos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tá? Esse capítulo, gente, ele das bem-aventuranças, ele é o maior. Ele tem vários subitens. E para mim ficou o iniciozinho, que é mais a citação dele. Então eu tentei trazer alguma coisa nesse sentido e não ir muito assim à frente para não atrapalhar quem vai falar depois. Mas vamos tentar, tá? Que a gente acaba indo um pouquinho lá, vem cá, que a gente possa trazer alguma informação interessante que eu preparei com muito carinho, né? Espero que eu consiga passar uma mensagem para vocês, não minha, mas dos livros consultados. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Boa Nova, nosso livrinho azul da evangelização da União Espírita Mineira e outros mais, né? Consolador, a gente dá uma olhadinha e vai pegando por aí. Muito bem. Então a gente primeiro, né, vai ver aí o que é aflição, né? É um substantivo feminino. O que é? O primeiro conceito que a gente tem: estado daquele que está aflito. Alguém aqui sabe o que é aflição, gente? Levanta o dedo. Todo mundo, né? Todo mundo aqui sabe o que é aflição. A gente se sente aflito em algum momento da vida por alguma coisa, né? Isso a gente sabe que é real. Concorda comigo, companheiro querido? Não é isso? Muito bem, Zolinho dele está atento ali, me ajudando. Muito bem. E também, a segunda definição, sentimento de persistente dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Só de ler a gente sofre, vocês já viram? Só de ver a descrição, a gente começa a sofrer. Gente, agonia, ânsia, angústia. Olha que coisa séria que é a aflição. O mais sério disso tudo, que eu comecei a preparar o estudo, comecei a pensar, por que a gente se aflige tanto? Será que a gente se aflige realmente por necessidade da aflição? Será que a gente busca a aflição? É uma interrogação importante. Será que ela vem de graça? Nós temos essas possibilidades dela aparecer na vida da gente através de um grave sofrimento. Mas tem muita aflição que a gente procura com o quê, gente? Com as próprias mãos. Então a gente, quando vai preparar o tema, a gente começa a buscar companheiros queridos, né? Que são oradores, que a gente como é que se diz? A gente é coadjuvante, está aí tentando falar alguma coisinha, né? E a gente começa a ver a ideia que eles têm. Arthur Valadares, vários, né? O nosso querido Wagner da Paixão, Haroldo Dutra Dias, vai por aí afora. Tem muitos companheiros queridos, né? O Afonso Chagas, que domina o Evangelho muito bem, e vários outros. A gente vai vendo e fala assim, meu Deus, os conceitos. A gente começa a preparar o estudo, a gente começa a ver sobre outro ângulo. Mas antes, primeiro, vamos conhecer a citação do Evangelho, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, dos dois itens 1 e 2, só para a gente se situar. Isso aí eu tirei do definições da Oxford Language, tá? Então vamos lá. Aí, lá está assim, no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. É uma afirmativa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deixa alguma dúvida de que há consolação? Não. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino do céu. Gente, eu esqueci do acento, não repara não, tá no ali. Eu mesmo que faço, tem hora que a gente faz. Ah, é por causa do A, eu não vi. Então tá, agora que eu vi. Porque é deles o reino dos céus. Então ali, gente, olha que coisa linda nesse capítulo. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Ele fala das bem-aventuranças, em seguida ele dá a certeza do consolo, a certeza de sentirmos saciados, a certeza de que o reino dos céus é daqueles que sofrem perseguição pela justiça. Aí a gente pensa assim, o que ele quer dizer com isso tudo? Aí a gente pode, lá para o futuro, alguém vai falar mais, né? Justiça do mundo, justiça dos homens, particularmente. Como que a gente adora fazer justiça, você já viu?
Ah, mas eu sou justiceira demais. Perto de mim, ninguém, eu não fico calada quando eu vejo uma injustiça. Até a aparente injustiça tem dois lados. Tem um provérbio chinês que diz assim: do outro lado, tem sempre um outro lado. Olha que lindo isso. Né, Marival? Do outro lado, tem sempre um outro lado. Então a gente não pode achar que a gente é dono da verdade. Que eu estou fazendo a justiça, que ela é a justiça correta. E nem deveria chamar justiça às vezes. Então é muito sério isso. Aí, às vezes, tem alguém aí sofrendo, né? Porque se sente injustiçado. E às vezes é mesmo, mas às vezes não é. Né? Tem o outro lado. Mas em todas as afirmativas de Jesus, ele dá uma consolação em seguida. Ele dá uma certeza de que tudo será resolvido. Olha que maravilha. Muito bem. E continua. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois, pois que agora chorais, porque rireis. Olha bem, você chora agora, mas você vai rir um dia. Está lá no Êxodo, capítulo 5, fala a citação de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Quem quiser, vai lá, pesquisa. E continua, e isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque um dia tereis fome. E ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Está lá também. No capítulo, citação de Lucas, capítulo 6, 24 e 25, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses dois, 1 e 2, que a Sandra me passou para comentar. Então, eu fiquei pensando, gente, é muita coisa junta. Olha ali. Quando ele fala que a gente, que sois pobres, porque vós é o reino dos céus, então ele está falando. É dura a prova da... Aí tem lá no livro do Espírito tem pergunta, e no Evangelho, é dura a prova da pobreza? É, gente. É ou não é? Mas vocês sabem que pior é da riqueza? Tá lá. É muito pior. A chance de comprometimento nosso é muito maior. E o pobre, que será, olha bem, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Presta atenção. Mas você sabe que o reino dos céus é para todo pobre? Só porque ele é pobre, ele vai ganhar o reino dos céus? Tem que saber e entender o porquê está pobre. E aproveitar as lições que a pobreza lhe oferece. É disso que Jesus está falando. Vós que tendes fome, sereis saciados. Que tipo de fome a gente está tendo? É preciso entender, né, Soninha? Que fome é essa? Eu quero dizer também, vamos falar o terra a terra. A pobreza não é fácil não, gente. Você não tem o que comer, não tem o que dar para o seu filho. Você chega em casa, que ele está roendo, está encostando nas costas, o estômago, você não tem nada. Tem muita gente no Brasil que ainda passa por isso. Ah, não passa, mas não passa. E passa muito, só que não chega até nós. Apesar da dedicação dos espíritas, dos evangélicos, dos católicos, cada um na sua fazendo o que pode para matar a fome, mas ainda tem, não é fácil passar pela fome. Mas tem muitos jeitos de se passar pela miséria e pela fome, é isso que eu falei, Marival. Muitas das vezes a gente passa por isso tudo e se revolta. E toma ódio de quem tem o pão na mesa. É incapaz de agradecer se bate uma equipe do centro daqui, vai entregar um farnel, a pessoa recebe porque precisa, mas com raiva, com a cara ruim. É igual ela brincou, cumprimentou até que um dia a mulher respondeu. Quando você contou isso, eu tive um colega assim, eu entrava e falava, bom dia, eu tinha mania, né, esse jeito da gente, eu sou mais alegre, bom dia, aquele Montenário, eu chegava, aí ele falava assim, bom dia por quê? Aí eu falava, porque o dia tá lindo, eu não dava confiança não, eu continuava. No outro dia, bom dia! Bom dia por quê? Foi uma vida igual dela, ele me questionava, não aguento esses bom dias essa carinha de alegre. Eu falei, não, carinha, não, eu sou alegre mesmo. Mas por que você é alegre? Porque eu tô aceitando a minha vida, ela tá ótima, cheia de problema, mas tá ótima, eu tô podendo vencê-lo. Aí ele ria, passou um tempo, fomos fazer um aniversário, não gostava. Aí eu caí na asneira de fazer um aniversário para ele, era aniversário dele, quase matou, porque não gostava de parabéns, eu não sabia, gente. Aí eu falei, não fica triste não, você sai da sala, a gente canta, come o bolo que eu fiz para você, depois você entra. Tá bom. Aí foi, no outro ano eu não fiz, né? Não gostava, foi o único que eu não comemorei, que trabalhava comigo. Aí ele veio depois, passou 2 dias, escuta aqui, o que foi?
que você não fez o bolo para mim? Ué, você reclamou tanto, sentiu falta do bolinho. Aí eu fiz 3 dias depois um bolinho para ele. Mas sabe por quê? É o jeito da pessoa, é o que eu falei, o Marival falou. Tem um que busca a luz, outros não. Fica ali naquele meio trevoso e não quer sair dele. Então, quando Jesus ele fala que a gente terá o sucesso em tudo, vai depender de cada um. Concorda comigo, Marival? De cada um, da busca que ele fizer, o que o Marival falou, da busca. Então, nós vamos ser todos aí o ditoso, né? Porque um dia chorarei, se está triste, você um dia rirá, se você está rindo demais, quando ele fala de rir demais, não é porque eu sou feliz, não, porque às vezes você se vangloria com o sofrimento dos outros, você vive só na periferia da terra, só nas coisas do mundo, pode saber que um dia você responde por isso. Nada fica sem ter um retorno. Ah, mas é castigo? Não, é oportunidade. Deus não castiga nem faz premiação a ninguém. Ele apenas dá a oportunidade da gente refazer. De alguma forma, e é o melhor para cada um de nós. Então é muito bonito tudo que cita aí, olha bem. Aí fala, mas isso, Liv, isso, nós até vou voltar aqui atrás um pouquinho, acho que é aqui que volta, né? Nós falamos dos que choram, que serão consolados, dos que têm fome da justiça, né? E dos que sofrem perseguição, nós já falamos. Então guarda isso aí para a gente continuar um pouquinho. Em seguida, nós falamos aqui que lá no mesmo capítulo 5, no item 18, lá na frente, né, Lacordaire fala o seguinte, bem-aventurados aflitos, pois, bem-aventurados aflitos, pode então traduzir-se assim, vamos entender agora. Bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, Lacordaire afirma isso para a gente. Falou para Kardec. Olha que coisa linda. Então, vai depender de quê? Da firmeza, da perseverança, da submissão à vontade de Deus. Aí fala, submeter, a gente tem que aceitar tudo calado. Não é isso. A gente pode questionar, a gente pode procurar o que está acontecendo. Inclusive, nós temos 1018 questões que nos respondem tudo que a gente quer no Livro dos Espíritos. Então a gente pode sim. Aí você falou que o Kardec, os espíritas às vezes falavam assim, já falei, né, já me reportei a isso. Mas Kardec sabia, professor, tudo. Ele tinha didática. Então quando o que um professor quer? Quando o menino, tem professor aqui da aula, que vê que ele não está entendendo, ele repete de uma maneira diferente, para que haja uma fixação. Entendeu? Então, isso é importante. Eu lembro que nós tínhamos um orientador de mocidade, ele vinha e falava, quando ele percebia que alguém não entendeu, ele dava uma reviravolta, falava a mesma coisa de outra maneira, aí fixava. Então, Kardec fazia isso porque ele estava na dúvida e que quem tivesse a mesma dúvida iria aprender com a questão subsequente. Então, a gente vê a capacidade, a didática do Kardec, a perfeição. Então, a gente vai vendo a questão da gente sentir o que é aflição, nós já falamos. Angústia, sentimento, ânsia. Agora, quais são os tipos de aflição que a gente sofre normalmente, hein, gente? Nós aqui no mundo físico. O que vocês acham? São todas provocadas ou vindas por acontecimentos alheios à nossa vontade? O que vocês acham? Hã? Será que a gente fica aflito só porque aconteceu uma coisa que eu não esperava, eu não procurei por isso, isso não podia ter acontecido comigo? Será que é assim? Não. Existe N tipos de aflição. Tá? Tem aflição que nós procuramos com a própria mão. Deixa eu ver o que é o próximo aqui para eu ver. Não, isso aí eu vou perguntar daqui a pouquinho. Deixa lá. Tem aflição que a gente procura com as próprias mãos. Vocês sabiam disso? Você quer ver uma coisa que a gente faz sem sentir, gente? Quem fala isso conosco é Wagner da Paixão. Eu tive assim, a oportunidade, preparando esse estudo, de escutar ver e ouvir um vídeo em que estava, olha bem, gente, Afonso Chagas, Haroldo Dutra Dias, Célia Rei de Carvalho, que eu não conhecia, estou encantada com ela também, Wagner da Paixão, Ismael Maia, jovem, mas tem uma sabedoria, e Flávio Rei de Carvalho, que eu acredito pela jovialidade dele, que é filho da Célia. Não me falaram isso, mas pelo aspecto físico. E eles estudam os capítulos do Evangelho na FEB TV. E eu peguei. Então tem um momento que Wagner fala pra gente assim, ficar preso no passado, o que gera na gente, Sônia? Saudosismo, cristalização. Isso
Vira o que, gente? Fala alto. Depressão. Aí você fica aflito, deprimido. Por quê? De repente, não teve uma doença, não teve um familiar doente, não teve uma decepção amorosa, não. É porque a gente fica preso nas coisas e não vai para frente. Não busca a claridade do futuro. Aí vira uma depressão. Olha bem. E você fica ansioso quando você está deprimido. E tem também um outro jeito. A gente ficar pensando só no futuro. Já viu isso? Você só vê lá para frente, lá para frente, lá para frente. E você gera o que em você? Ansiosidade. Você fica ansioso. E ansiosidade, o que ela vira na gente? Aflição. Isso a gente procura com as próprias mãos. Estou errada, gente? Eu comecei a analisar e falei, gente, eu estava precisando desse estudo. A gente acaba ficando aflito por coisas desnecessárias. Às vezes é uma coisa que você vai, uma viagem que você vai fazer daqui a 5, 6 meses, você já começa a ficar aflito agora. Não, organizar a viagem é diferente. Comprar passagem, reservar seu tempo, tirar suas férias, quem trabalha, ou combinar com o filho para tirar férias, para viajar com você, um amigo, o marido e a mulher. Não é isso. É ansiedade. E se atropela. A gente fica tão ansioso quando vê a gente está atropelando as próprias palavras. Fala rápido demais. Vocês já perceberam isso? E tem também aquela aflição que a gente ainda tem. Graças a Deus, acho que nós que conhecemos a responsabilidade da doutrina espírita em nossas vidas, a gente pensa um pouquinho mais, ou pelo menos deveríamos pensar. Mas tem gente que sente aflição quando tem raiva de alguém. Quando quer que algo de não muito bom decepcione aquela pessoa. É uma forma que a gente não percebe, mas é uma forma de vingança. E gera o que na gente? Aflição. Até que eu consegui, eu vou dar o troco para ele. É ou não é? Eu dou o troco. Não, mas eu dou o troco, mas eu não desejo mal para ele. A conversa fiada, né? Eu quero só dar um troco. E fica louco com aquele troco, e fica ansioso para acontecer o momento de você dar o troco. Gera uma aflição. Olha bem, você acha que esses serão bem-aventurados, esse tipo de aflição? Não. Nós vamos responder por elas. Olha a beleza do ensinamento do Cristo, gente. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas vamos ver que aflição é essa. E esses outros não serão livres? Serão. Terão várias oportunidades reencarnatórias para um dia, não é mesmo, companheiro? Conseguir serem bem-aventurados. Eles vão aprender, porque o nosso Pai é justo e bom. A justiça divina é certeza em nossas vidas. E Kardec foi tão sábio. Essa senhora que eu falei, Célia Rey de Carvalho, ela fez uma observação nesse estudo que eles ficaram falando a respeito desse tema, que eu quis ver para eu poder conversar aqui hoje, estar mais bem informada, trazer um pensamento contemporâneo mais atualizado. Então, ela chamou atenção para uma coisa muito bonita. Se a gente pegar... Dá licença, gente, só um pouquinho que a boca... Se a gente pegar o Evangelho é velhinho, tá, gente? Então, já mandei botar, mas é antigo, tem anotações importantes. Então, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, olha a beleza de Kardec. Você vai ver lá, no capítulo 1, olha bem, Kardec faz o seguinte, não vim destruir a lei, Jesus se posicionando, né? No capítulo 2, ele fala assim, meu reino não é deste mundo. Aí ele mostra qual que é o reino de Deus, onde está o reino de Deus, como é que a gente busca o reino de Deus. Olha que lindo. Aí ele vem, o capítulo número 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Olha que lindo. Aí ele fala das moradas, diversas moradas, dos mundos. Olha que lindo. Ele vai preparando. Depois ele vem, ninguém, que é o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele traz pra gente o quê? A reencarnação. Olha que... Por quê? Olha a didática de Kardec. Aí ele vem com o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Olha, ele primeiro prepara. Ele fala da reencarnação, ele fala da existência dos mundos, ele fala, né, que não veio destruir a lei. Aí ele fala da reencarnação. Presta atenção.
Aí ele vem com o capítulo 5, bem-aventurados aflitos, que é o maior das bem-aventuranças. Ele tem, mas tem muitos, tem até o item 31. É o maior das bem-aventuranças, presta atenção. Quando ele termina esse capítulo, ela me chamou a atenção, eu fiquei encantada com a observação dela. Ele não continua com as outras bem-aventuranças. Kardec coloca o Consolador. Olha, gente, que sabedoria. Ele coloca em seguida o Consolador, o Cristo Consolador. Ele fala do Cristo, ele fala quem é que vinha aí para consolar depois, né? Ele fala do que viria no futuro, que são, graças a Deus, a nossa doutrina. Então, o Cristo Consolador. Depois disso é que ele volta. Bem-aventurados, pobres de espírito. Olha, gente, bem-aventurados que têm puro coração, ele vai seguindo. Mas ele, quando termina o capítulo que ele fala, bem-aventurados os aflitos, ele entra com o Consolador. Por quê? Para a gente entender as bem-aventuranças, em todo sofrimento, a gente tem que conhecer a reencarnação. Senão a gente não aceita esse sermão do monte. É verdade ou não é? Para a gente aceitar esse sermão do monte, a gente tem que conhecer a reencarnação. Mas como é que essa pessoa sofrendo desse jeito é bem-aventurada? Onde você está com essa cabeça? Mas é. E lá atrás, o que ele aprontou? É a chance dele. E se ele suportar bem essa atual existência, com essa luta toda, ele sai o quê? Com voos de luz. Ele vence várias e várias encarnações numa só. Então, olha que beleza a capacidade de Kardec. Então, eu achei isso tão fantástico, eu falei, eu tenho que levar isso hoje lá, para vocês observarem a beleza disso. Aí ele vem com um Consolador, mostrando. E também a gente tem que observar que, para entender o Sermão da Montanha, para entender as bem-aventuranças, a gente precisa ter o conhecimento da reencarnação. Por que o homem é tão aflito? Olha bem, eles nos lembraram também que a falta da ideia e o conhecimento da reencarnação faz o ser humano querer resolver tudo de uma vez. Isso gera o que, gente? Olha, não conhece, então ele quer ter tudo, ele quer ter poder, ele quer ter dinheiro, quer mais e mais e mais, porque ele acha que vai acabar ali, ó, na hora que ele fechar dentro daquele caixão, né? Arrumar o seu cantinho lá pro seu corpinho. Então, é muito bonito a gente pensar na importância da reencarnação, nós somos espíritas, para a gente entender o sermão da montanha, para a gente entender essas bem-aventuranças. Porque está tudo certo, gente, não tem nada errado. Como diz a nossa querida Dona Joana de Ângeles. Tem um orador espírita que ele chama Dona Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles diz assim, nem tudo está bem, mas tudo está certo. Ela afirma, guardem isso, nem tudo está bem, mas tudo está certo. Então, aquele sofrimento daquele companheiro que veio com uma cegueira, que veio com uma paralisia, que era um jovem lindo, mergulha numa piscina e fica tetraplégico, o outro adquire uma HIV e vai morrendo aos poucos, o outro descobre, jovenzinho ainda, criança, um câncer que vai destruí-lo. Então, olha bem, isso tudo bem-aventurado seja, porque hoje ele está aflito, sofrendo, mas ele será consolado no reino verdadeiro, na sua intimidade. Então, olha que coisa mais linda, companheiros. Essa é a questão da aflição. E quem é que traz esse entendimento de aflição, esse entendimento do porquê passamos por aflições tão claramente para nós? A doutrina espírita. A doutrina espírita, se a gente estudar, entender e colocá-la aqui na mente, transferida para o nosso coração, a gente vai entender todo e qualquer sofrimento, vai entender toda e qualquer dificuldade, vai entender, meu Deus, aquele filho difícil, às vezes não é só um, são 2 e 3. Às vezes a mãe é mãe de 5, 6, só escapam 2, 3. Ou então a mãe é mãe de 3, 2 trazem de canto chorado, um é que é a benção, mas sempre tem um que ajuda. Deus é tão maravilhoso que ele põe alguém para apoiar a gente. Então, nós vamos entender, todos nós somos bem-aventurados. E nós seremos socorridos, amparados, consolados, apoiados. Não tenham dúvida, não é à toa que Jesus veio trazer para nós o Sermão do Monte, falando das bem-aventuranças, dando ao coração daquele que estava ali, o pobre, o cego, o paralítico, o doente, que ele era bem-aventurado e ele poderia fazer a propaganda e espalhar o reino de Deus no mundo. Na época foi isso que ele fez. Ele aconchegou todo mundo, abraçou todo mundo, reuniu e falou com seu amor profundo por nós sobre o Sermão da Montanha. É lindo isso ou não é?
Então, se entender a aflição, entender como é que a doutrina vem fazer com que a gente entenda o que é aflição, que a gente não pode se desesperar, a gente não deveria ficar tão aflito. Ah, mas Lívia, nós não somos santos, não somos mesmo não. Tem hora que a gente fica um pouquinho. Mas se a gente lembrar na hora, gente, o que Jesus quer que eu faça? O que ele faria de mim? O que ele está querendo? Como ele agiria? O que ele está pedindo? Deixa eu pôr no evangelho, deixa eu ver o que eu tenho. Como é que o Chico faria? Francisco de Assis, como é que foi? Abandonou tudo, saiu nu em pelo e seguiu a vida dele, deixou tudo para trás. Como é que é isso? Aí você começa a entender. Ah, mas ele estava pronto? Não estava não, ele lutou muito, foi difícil para ele vencer. Não pensa que foi simples não. A doutrina nos mostra a beleza das oportunidades através de tudo que tem nesse mundo. Aí tem as perguntinhas, algumas que eu separei, vamos ver se dá tempo da gente fazer. Vamos ver o que é a próxima aqui. Criando novas necessidades, olha lá. Essa é o Livro dos Espíritos, pergunta 926. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Olha bem, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Devido às necessidades. Vamos ver. Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. A gente que cria. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. Olha que lindo, né? Agora você pensa bem essa pergunta. Por que eu trouxe? E olhar o que o outro tem sem inveja, gente. Aí quem faz necessidade? Ah, mas você tá, hoje usa isso, tem aquilo, mas eu preciso disso? Vamos avaliar. Nós é que criamos necessidade, não é o mundo não, nem é Deus. Então a gente fica louquinho, em aflição, para conquistar tudo que o vizinho tem. Que os filhos do colega têm, que o outro dá, mas não posso pôr meu filho lá não, porque lá todo mundo vai para Disney. E daí, você não pode, então não põe. Não pode, fala que não pode, ué. Hã? Qual a história do... Fala. O Gandhi, tá, gente? Passeando no Reino Unido pela cidade. Posses. Rosas. Olhava, estava com o pai dele. Ativa. Pode falar os seus desejos, desejar, nós temos a ordem de falar o que você quiser. Ele ficou rindo assim, não, sorri. Tanta coisa não. Olha, a visão do Gandhi. Quanta coisa eu não preciso mais. A maioria estava ali, tem isso, eu quero isso, eu quero. E não, hoje o normal é ir na Nova Zelândia, lá vou eu para Nova Zelândia. Que é isso, gente? Você vai se pode. E vai, tem gente que já foi em vários países do mundo, não conhece o Nordeste brasileiro, não conhece, é ou não é? Não conhece nada, nós temos coisas lindas por aqui. Bom, mas não vem ao caso, cada um tem um direito, se pode, vá com Deus, aproveite bastante, mas é não ficar ansioso querendo ter o que o outro tem, não. É um desejo meu, lutei, trabalhei por isso, quero ir lá, eu tenho vontade de conhecer, de repente até uma lembrança de uma vida passada, tem problema nenhum ir na Nova Zelândia, ir na China, ir no Japão, não tem problema nenhum, ninguém é contra nada. Mas vamos ver o que eu estou fazendo, estou virando isso uma aflição diária para eu conquistar sem poder. Então tem aflições que a gente busca porque a gente quer. Por isso que ele fala aí, tá? Tem muita coisa. Quem que menos necessidades tem, esse é o mais rico, é o Gandhi. É a história do Gandhi, linda, que a Sônia acabou de nos contar. Muito bem. Vamos ver se tem outra. Aí, continuando ainda, ele continua a resposta. Invejais os gozos dos que parecem os felizes do mundo, sabeis porventura o que lhes está reservado? Essa é a continuação da pergunta. 926. Se os seus gozos são tão pessoais, pertencem eles ao número de egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, olha bem, mas sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a pagará. Quando um justo é infeliz,
E isso representará uma prova que lhe será levada em conta se a suportar com coragem. Olha bem, se um justo estiver passando, né, por uma prova, né, se ele levar ela com coragem, suportar, ela será em benefício dele. Isso é uma coisa que Deus olha de maneira diferente. Agora, lembrai-vos dessa palavra de Jesus. Aí lembra aí, por isso que eu pus. Bem-aventurados os que sofrem, pois serão consolados. Todos serão consolados. E não é porque o fulaninho, fulanão trabalha num emprego federal maravilhoso, num emprego estadual, tem uma corte superior, não sei mais o quê, que ele é feliz, não. Às vezes ele tem muito dinheiro, mas o que está dentro do coração dele a gente desconhece. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades íntimas e familiares a serem vencidas. Então, o que você vê, você não está vendo o coração da pessoa. Então, não vão sofrer ansioso, porque eu quero conquistar, vou pegar 2, 3 empregos, trabalho de manhã, trabalho de tarde, aí faz o bico à noite, para poder ter mais e mais e mais, vale a pena? E sem esquecer que, de repente, nós podemos ser chamados, né? Puf, foi embora. Não acordou essa manhã, e daí? Partiu. Deu tempo? Às vezes não deu tempo de nada. Então, ansioso, infeliz, aflito, por quê? Agora, é possível, é permitido, é concedido sofrer, ficar aflito com sofrimento físico, sofrimento de um amor, sofrimento de um filho? Pode, ninguém é contra. Mas a doutrina espírita nos esclarece que nós seremos o quê? Consolados. E que ninguém está sofrendo sem necessidade naquele passado lá atrás. É o conhecimento da lei de reencarnação. A oportunidade reencarnatória. Então a gente tem que evitar. Saber que a doutrina nos coloca no lugar certo, nos orienta por que o sofrimento, por que 7, 8, 9, 10 filhos, cada um diferente de outro, e às vezes uns que nos dão mais trabalho. Aí a doutrina nos explica por que eu pelejei a vida toda educada, 5 idiomas. Deixa eu ver o que é mais. Hoje as moças não costuram, não bordam, algumas ainda bordam, né? Depois de velha que a gente começa a aprender umas coisas diferentes, né? Bordar, fazer crochê, bom. Mas então, vamos lá. Não tem tempo, trabalha fora, mas fala tanto idioma, é linda, maravilhosa, um corpo belíssimo. Nunca conseguiu casar. Sofrimento é porque ela queria um companheiro e não teve. Ou ele queria uma companheira e não acertou com ninguém. A doutrina explica. Isso está plantado aonde? Lá atrás. Ah, mas tadinho, não, fulana não tem mínima capacidade dela, feia, esquisita. Mas não está na programação dela, ela não se comprometeu com isso, ela casa. Tem gente que casa 1, 2, 3 vezes, tem gente que não consegue casar nenhuma. Não é só casar, hoje juntar, ter o seu companheiro, não importa, com respeito, né? Mas a gente tem que entender que a reencarnação esclarece tudo. Gente, nós podemos ficar aflitos? Podemos, mas devemos? Não. Então, a questão da aflição é muito séria a gente observar tudo isso, tá, gente? Observar e falar. Então, tem a outra pergunta, 931, que fala assim, do Livro dos Espíritos. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Olha que pergunta interessante. Será que é assim mesmo, gente? Olha bem. Nenhuma é perfeitamente feliz. O que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. A gente pensa que é uma família feliz, que vai todo ano vai para a Europa, vai para não sei onde, vai para não sei onde, troca carro todo ano. Mas será que essa família é feliz? Ah, mas tem 4 casas. E daí? Mas será que ela tem 4 casas? Ela é feliz? Como é que estão os membros dessa família? Como é que é a convivência? Como é que é a harmonia? Muito bem. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformada em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e aí ela lhe será o paraíso terrestre. Então, gente, não é que tenha só gente mais sofrida do que felizes, não, né? Tem mais sofredoras do que felizes. Porque às vezes aquelas que aparentemente não têm o sofrimento físico da falta do pão, da falta do emprego, ela tem outro tipo de sofrimento. Porque é próprio do nosso mundo. Prova e expiação. Olha como é que a doutrina tira da gente qualquer tendência à aflição. Só que a gente, infelizmente, sabe de tudo, estuda e continua aflito. Ainda, né? Hein? E não tá. Você tá certo.
Então, gente, através das bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, compreensão e serenidade íntima que devemos cultivar frente às mais diversas situações da vida. Olha bem isso aí. Somente poderemos assimilar o sentido exato das bem-aventuranças do Evangelho se dispomos do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Uma vez que somente com esse conhecimento pode-se conceber como bem-aventurado quem está sofrendo hoje ou tendo fome e sede de justiça. Olha bem, só com esse conhecimento, aí a gente entende. Deu para passar a mensagem que eu queria? Deu, gente? O resto vem aí com os companheiros que vão destrinchar esse capítulo maravilhoso. Tem uma história, eu não vou poder contar, mas eu vou deixar aqui para indicar para vocês. O livro Boa Nova, na página 74 meu, é o capítulo 11, tá? Chama-se o Sermão do Monte. Aí Jesus não, né? O nosso querido Humberto de Campos vem contar para nós, através do nosso amado Chico Xavier, né? Ele vem contar para nós como que aconteceu o Sermão do Monte. Aí ele mostra para a gente a questão de pessoas que procuram Levi, que é Mateus, né? Levi, procuram Levi, que eram doentes, aleijados, não sei o quê, uns 3. E Levi não deixa eles chegarem. Não, mas eu quero procurar a do reino de Deus, eu quero ajudar. Ele fala, mas como é que pode? Levi ainda era muito... Ele era diferente, ele era um poder aquisitivo maior. E ele era muito inteligente também. Aí ele fala com essas pessoas, não. Aleijado, o que você vai fazer? A sua família te abandonou por causa do seu comportamento moral errado? Você não pode ajudar na divulgação do reino. E arrebenta com os 3. Com muita firmeza, porque ele era muito inteligente, com muita clareza. E os 3 saem tristes, desiludidos. Aí vocês leem lá para o livro que vocês vão ver. Mas eles não desanimaram. Falaram, Jesus vai fazer um sermão lá no monte à tarde? Vamos lá assim mesmo? E foi a salvação. Aí ele traz o sermão da montanha. Ele traz o sermão da montanha. E Levi estava junto. Levi vai. E o sermão da montanha serviu para o Levi. No final, ele chorando, é bonita a história demais, vocês leem, ele chora e fala, Senhor, quantos aprenderam, saíram todos muito emocionados, né? Aí Jesus fala para ele, mas eu estou mais feliz ainda, porque você compreendeu a palavra do meu Pai. É muito bonito, então não deixe de ler não, tá? É a número 11 do Boa Nova. Eu ia contar com detalhes, mas não vai dar tempo. Que Deus nos abençoe, está em cima da hora, nos ilumine. Muito obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus, então.